Bom, salve, salve, aqui é a Preta Rara, eu sou rapper, historiadora, escritora, recentemente escrevi meu primeiro livro, que se chama Eu, Empregada Doméstica, a senzala moderna é o quartinho da empregada. O livro saiu pela Letramento, né? Fui empregada doméstica durante 7 anos, e aí escrevi também sobre isso. E lancei meu disco em 2015, de forma independente, se chama Audácia, e aí está em todas as plataformas digitais. Na internet eu falo muito sobre racismo, sobre o que é ser uma mulher preta, gorda. Então, todas as minhas artes, as coisas que eu escrevo, é sempre da perspectiva do eu para depois do nosso, né? Então, é sempre a partir das perspectivas das minhas vivências, das minhas experiências. E aí, com isso, expondo isso, encontrei várias aliadas, vários aliados que já passaram pelas mesmas coisas que eu já passei e passam. E aí o meu trabalho ele tem evoluído nesse sentido por achar pessoas que já vivenciaram das minhas e das nossas vivências. Aí essa sou eu, Preta Rara, bem bonita, pesadona, é assim que me apresento na internet. Gerando incômodo, porque eu acredito que através do incômodo a gente consegue obter várias mudanças. É isso. Não, eu sou Sueli Ronick. Eu me dedico a vida inteira a uma esfera da resistência política que é distinta da esfera onde a gente batalha por uma maior equidade de direitos, de acesso a bens materiais e tal, que é o mínimo que uma pessoa minimamente digna pode querer, seja em que posição ela estiver, mas eu considero que também é muito importante também resistir no modo de existência que corresponde a esse regime, né, colonial, racializante, capitalístico, porque um regime não é uma abstração. O que dá o que possibilita existir é um modo de existência, né? Então, se a gente não resiste nessa esfera, tudo volta para o mesmo lugar. E a gente vai falar disso na conversa. Bom, então, em função disso, porque é sempre isso que me pegou, eu me dedico à psicanálise, à escrita, sou professora, eu fui migrando de vários campos, eu fui do campo das ciências sociais para o campo da filosofia, de lá, com uma atuação mesmo, né? Fui para o campo da saúde mental, e aí do campo da saúde mental fui para o campo da arte, e de uns anos para cá eu estou no campo do racismo. Eu vou para os campos onde eu encontro, como você falou, né, Preta? Os aliados para aquilo que eu estou buscando, né? E às vezes esses aliados estão num lugar, dependendo do que está se juntando ali, do que está podendo acontecer ali, e daqui a pouco essa sinergia desaparece, porque volta tudo para esse outro lugar já, desse outro modo de existência, que nós vamos falar depois. E aí meu desejo me leva a me conectar para um lugar onde isso está acontecendo com força, para eu poder me alimentar e também poder participar dessa construção, né? Então, é mais ou menos isso. Dou aula na PUC, no pós-graduação de Psicologia Clínica. A última coisa que eu publiquei, o último livro que eu publiquei se chama Esferas da Insurreição, Notas para uma Vida Não Cafetinada, pela editora N-1, que saiu em 2018. E estamos aí, né? Continuando aí nessa batalha por uma construção coletiva de desvio desse mundo que nos sufoca, né? É isso aí. Quer conversar, Preta? Pode ir, Sueli. Não, Tiago, você está falando como o nosso corpo impacta coletivamente, né? E daí, assim, me faz pensar em algo que eu tenho pensado, que me faz bem pensar, eu gosto de compartilhar. Quando a gente se pergunta como o meu corpo impacta coletivamente, né? Tem por trás dessa pergunta dois jeitos de a gente se perguntar como meu corpo impacta, né? Tem um jeito assim, será que eu estou sendo reconhecido? Será que eu estou pertencendo? Sabe, a famosa história do pertencimento, pertença, né? E na sociedade que a gente está, no tipo de cultura que a gente vive, esse pertencimento ele é indissociável
da tal hierarquia sinistra que foi inventada pela cultura moderna ocidental europeia, colonial, racializante, capitalista, né? Que é uma suposta hierarquia, que haveria uma suposta hierarquia entre os grupos humanos, né? E no século XIX, como a gente já está cansado de saber, porque agora os negros fizeram questão de lembrar isso diariamente, no século XIX inventaram que isso é científico, né? É o corpo biológico, que ele tem várias categorias, tem uma hierarquia, né? E aí, a cada patamar dessa hierarquia corresponde um valor da existência, daquela existência, né? Sendo que lá para baixo, lá no topo, claro, está o branco, heteronormativo, macho, antropofalo, ego, logocêntrico, etc. E quanto mais você vai para baixo, lá para baixo não está mais precarizado, o valor da existência naquele patamar tende a zero, né? E tudo se mede, esses valores, a partir disso. Isso eu estou falando óbvio. Então, quando a gente se pergunta qual é o meu impacto aí na vida coletiva, da perspectiva de o quanto eu estou sendo reconhecido, o quanto eu pertenço, isso vem junto, grudadinho com essa hierarquia, então vem junto também uma vontade de ascensão, porque nunca o patamar que você está, pertencer a ele já é alguma coisa, mas nunca é o suficiente. Mas tem uma outra perspectiva, que é essa que eu quero muito que a gente compartilhe, e que aí, por trás dessa pergunta, não tá, será que eu estou sendo reconhecido, estou pertencendo? Embora pertencer seja importante, né? Mas que seria assim, será que eu estou participando? Participando do quê? Participando como um dos elementos de um vasto ecossistema, não só ambiental, social, etc., né? Participando da construção coletiva para que ele se mantenha em equilíbrio, né? O quanto eu estou podendo participar com aquilo que eu posso, aquilo que são as possibilidades do meu corpo, né? Na criação de mudanças, na criação de outros mundos, quando a vida nos avisa que ela está sufocada, né? Então, assim, o primeiro, que é o pertencer, né? Pertencer, ser reconhecido, o gozo que dá para a gente é um gozo do ego, né? Um gozo narcísico. O segundo é um outro gozo, parece que é a vida que goza quando a gente sente que está conseguindo, com aquilo que a gente pode, que a gente está conseguindo participar dessa construção, né? A nossa maneira. Então, então eu começaria só falando isso, quero ouvir a Preta, depois teria mais coisas para dizer sobre isso, porque também, para poder conquistar essa sensação de pertencer, a gente tem que furar um cerco aí, na nossa própria experiência, na nossa própria vivência, que não é mole. Eu vou falar disso depois. Então, quando a Preta fala, quando você fala, né, Preta, eu escrevo a partir da minha vivência e vou encontrando meus aliados, onde eu encontro reverberação e isso vai se fortalecendo. Eu escuto também pelo que eu vi das tuas coisas, que eu estou encantada com as várias facetas, né? A vivência da qual você fala não é a minha experiência como ego nesse, né, que lugar que eu vou ocupar nesse mundo, né? Mas é a minha vivência como um ser vivo, pertencendo a um determinado estado de coisas, né? E a partir de como esse estado de coisas me afeta meu corpo e como eu sinto sinais de alarme quando a vida grita I can breathe. Claro que eu não posso me apropriar desse I can breathe porque ele foi falado da boca de um negro numa situação de opressão, eu sou branca, classe média, etc, etc. Porém, não consigo respirar, que não é só daquele corpo que está sendo sufocado no pescoço, não consigo respirar nesse jeito de existir, né? Isso atravessa praticamente todos os corpos, né? Então, quando você, Preta, tudo que você faz, eu sinto, e agora você falando também, quando você fala, eu parti da minha vivência, você não está falando, eu parti do meu ego, da minha historinha, não. Da minha história, sim, mas da minha vivência dessa história, daquilo que nessa história sufoca, daquilo que fragiliza, e é para isso que eu for buscando meus sons, minhas palavras, minha música, minhas roupas, afroaudácia, né? Como é que é? Afroaudácia. Audácia Afromodas. Audácia, afromoda. Eu disse que também chama audácia, né? Então, tem essa audácia, né? Mas, fala aí, Preta, eu quero te ouvir. Sim.
Bom, o impacto do meu corpo no mundo, né, por onde eu ando, né, eu sempre falo que meu corpo é um corpo político e as coisas são, antigamente não era bem pensada assim, mas hoje em dia tudo é bem pensado, né? Tudo é bem arquitetado, desde a cor do cabelo até a roupa, que roupa que eu vou estar, então tudo isso é um corpo político. Mas para chegar nesse corpo político foram muitas dores, muitas pedradas, e aí pedrada literalmente mesmo, tá? De tacar em pedra, porque eu tava de top na rua, mostrando a barriga e tudo mais. Eu sou uma mulher gorda, né? Além de ser gorda, sou uma mulher preta. Hoje em dia muito bem resolvido com essas duas coisas, mas há um tempo atrás, não tão distante, não era dessa forma. E a gente vê que essa questão da autoestima ela é uma construção, e é uma construção coletiva também, né? Então, desde criança eu ligava a TV, né? Eu costumo dizer, quando eu começo a falar sobre a minha história, eu falo que quem me criou não foi minha mãe nem meu pai, apesar de ter mãe e pai presente, né? Minha mãe, na época, quando eu era criança, era empregada doméstica, o meu pai é carteiro, mas quem me criou na década de 90 foi a TV brasileira. E a TV brasileira não existiam pessoas com a imagem semelhante à minha, né? Então, quando eu ligava a TV, via as mulheres pretas em papéis sendo trabalhadora doméstica ou a escravizada da novela, né? E para ela ascender socialmente, ascender economicamente, ela tinha que se deitar com o filho da patroa, né? Aí ela virava rica e ficava bonita. Então, toda essa construção de identidade aí do imaginário errado, né, para a população preta. E aí, através da Educafro, que era um cursinho de pré-vestibular para negros e carentes, que eu fui entender o que era o meu corpo no mundo, né? Coisas que eu achava que era da minha cabeça e não era. Por isso que eu sempre falo dessa questão de compartilhar minhas vivências, porque isso me levou a ver que outras meninas e mulheres pretas, gordas, lá do Acre, passavam pelas mesmas coisas que eu passava morando em Santos, aqui no litoral de São Paulo, né? De ver que currículo, quando pedia currículo com boa aparência, nunca era personificado numa pessoa igual a mim. Então, o aparelho que eles queriam não era uma mulher preta, gorda, retinta, não. Era uma mulher branca, de cabelo liso. Isso, coisas que eu fiz até testes involuntários, né? Eu lembro de uma vaga de emprego que eu já estava farta, já estava cansada de entregar currículo em diversos lugares e nunca era chamada. Aí eu combinei com uma amiga minha, que ela é branca, mora no mesmo bairro que eu, para a gente levar o currículo juntas. E a gente tinha a mesma experiência, assim, novinha, tinha acabado de sair do ensino médio, tinha feito um curso de informática no mesmo lugar, então as experiências eram as mesmas. E aí ela foi chamada para entrevista e eu não fui chamada para entrevista, né? Então, ser uma mulher preta hoje, preta, gorda no mundo, é isso. As pessoas acreditarem que você é forte, é fortaleza, né? O Estado acredita que as mulheres pretas são mais fortes, né? O Estado com E maiúsculo, o Estado enquanto país, né? A partir do momento onde, ao nascer, nós já somos violentadas, né? Ao nascer, as nossas mães pretas já são violentadas, porque o Estado acredita que as mulheres pretas aguentam mais dores, né? E com isso diminui na anestesia na hora do parto. Então, o nosso corpo no mundo se apresenta dessa forma, né? Eu ainda hoje, e sei que vai passar muitos anos ainda, eu entrando em qualquer loja de conveniência, vou ser seguida. Existem coisas que a gente é ensinada desde criança, né? Minha mãe me ensinou desde criança para não abrir a mochila ou a bolsa dentro de uma loja, porque só esse movimento já significa para diversas pessoas, não só o segurança, mas as pessoas que estão ali comprando também, já significa que provavelmente eu estou roubando algo, né? Então, são essas coisas que eu sei desde criança, saca? Se eu vou entrar numa loja e eu preciso usar o meu celular, eu já deixo o celular na mão ao entrar na loja, para não ter que fazer esse movimento. Desde criança, as pessoas pretas, elas têm que decorar o seu RG, que muitas das vezes não dá tempo numa abordagem policial de você fazer o movimento também, de colocar a mão no bolso, levar a mão na carteira para poder mostrar o RG.
Então, desde criança, a gente tem que falar assim, saber decorado, né, o número do RG. E aí, eu sei que a pergunta é parte do meu eu, mas não tem como eu falar do meu eu, sendo que o meu eu é o nosso, né? É o da população preta, né? Que ainda hoje a gente tem que viver com esse racismo estrutural, racismo recreativo, onde as pessoas chegam para mim e falam: nossa, mas você é historiadora? Nossa, você dê aula, você não tem cara de professora, né? Então, aquele racismo recreativo, né? Onde a pessoa vem, uma mistura de afeto, né? Parece que ela está sendo afetuosa, mas ela está sendo extremamente racista. Então é isso, e aí meu corpo no mundo se dá dessa forma. E quando eu comecei a fala falando que as coisas são pensadas, é porque eu acredito seriamente que o incômodo, através do incômodo a gente consegue obter mudanças, através do incômodo a gente consegue abrir caminhos de negociações, né? Porque a branquitude tem que ser negociada, né? Tem que reconhecer os seus privilégios, mas não apenas reconhecer o que faz com esse privilégio, né? Não adianta você falar que é antirracista, só na semana que explodiu, né? Onde o Brasil descobriu que existe racismo, e além do mais, o Brasil descobriu que existem ativistas aqui, né? No Brasil. E nós, ativistas pretos, aí falando por mim, né? Eu, ativista preta, não tenho isso como uma profissão, eu tenho isso como uma necessidade de sobrevivência, porque a gente tem que ficar cavando espaços onde a gente possa ser ouvido, né? Onde a gente possa ser ouvida. Então, meu corpo no mundo é isso, é um corpo gritante, é um corpo teimoso, é um corpo resistente, mas é um corpo mega frágil também, né? Porque a bala perdida sempre acerta, a bala perdida, ela sempre encontra corpos igual ao meu, né? São os nossos corpos que são rastejados na rua, né? São os nossos corpos que têm são os nossos corpos que têm o joelho do policial no nosso pescoço, isso nos Estados Unidos, mas como aqui em São Paulo também, né? Recentemente, de uma mulher preta de 53 anos que teve essa abordagem extremamente violenta. Então, como diz a Lued Luna na música dela, ela tem uma música que se chama O Corpo no Mundo, né? Que ela fala mais de 6 línguas, mas isso não está dito, não está escrito, e que nós somos testadas todos os dias. Então, meu corpo no mundo é esse, é um corpo político, onde quando me chamam para falar nas universidades, eu vou com a mesma roupa que eu vou para o baile funk, entendeu? Porque eu gosto de gerar incômodo. Então, se eu vou de shortinho e de top de barriga de fora para falar nas universidades, se eu vou assim no baile funk, ou se eu vou assim num show meu cantar, eu uso a mesma roupa para falar nos lugares onde as pessoas não estão acostumadas a ter esse tipo de abordagem, né? Aqui se julga muito pela imagem, né? Primeiro fazem aí pelos preconceitos, né? Te olham e aí tem uma ideia sobre você para depois saber qual que é a real. Então, meu corpo no mundo é esse, é um corpo político. Então, não, Preta, você falou várias coisas, tem várias que eu queria trocar figurinha, mas tem uma especialmente que acho que eu tenho mais até dever de conversar sobre, né? Quando você fala e está falando e aos berros, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, sabe? Eu acrescentaria, e talvez isso venha da minha experiência como branca, claro, da minha vivência, da minha... Opa, peraí, deixa eu desligar meu celular. Desculpe, gente. Pronto, desculpa. Né? Porque é assim, tá certo, não basta ser racista, não ser racista, tem que ser antirracista. O problema é o seguinte, para ser antirracista também não basta eu me considerar antirracista ideologicamente, moralmente e agir até na maior das boas intenções contra o racismo, me juntar a essa luta. Bom, claro que isso é muito importante, mas não basta, porque o que me faz racista? O que torna nossos corpos racializados, seja na posição daquele que está racializado, seja na posição daquele que racializa? E é disso que eu estava assim, indicando no começo, que eu queria até conversar e trocar figurinha. Porque o que define o modo como nós estamos organizados nessa cultura, a nossa subjetividade, a nossa experiência subjetiva, nós como sujeitos, né?
nós, como sujeitos, estamos blindados da nossa experiência como vivo. Eu vou me explicar melhor o que eu quero dizer. Para você se situar no mundo e para você agir, para você pensar, imaginar e tal, você tem duas experiências que acontecem simultaneamente, né? Uma experiência que para nós é óbvia, para todos nós é óbvia, que é a experiência de como o mundo está organizado, os códigos, o lugar de cada um, etc., né? Que você pode se identificar ou se desidentificar, mas, enfim, tem um código ali, né? De um jeito de existir, como que os corpos estão distribuídos nesse espaço, qual é essa relação entre esses corpos e tal. Né? Então, nesse campo, como é que eu me situo no mundo? Né? Aquilo que eu percebo, vejo, escuto, tal, que eu percebo, a minha percepção não é virgem. Né? A minha percepção já está marcada por esses códigos. Então, quando eu vejo algo, por exemplo, se eu te vejo, né, Rita? Aí, todos os detalhes que eu estou vendo e que eu estou ouvindo, eu associo na memória com representações que eu já tenho na minha cabeça e com imagens, eu projeto sobre você e me situo frente a você e te situo frente a mim. Tá, isso é importante, permite a comunicação, permite essa cotidianidade da vida social. No entanto, bom, e nessa experiência, o outro, a outra pessoa, ou qualquer outro, não só humanos, ele é algo que está fora de mim, eu sou sujeito, ele está fora de mim, e eu projeto sobre aquilo que eu já tenho como imaginário, e com isso eu atribuo um sentido, mas está fora de mim. Mas, então, essa é uma experiência, a nossa experiência pessoal. Mas tem uma outra experiência que eu chamo de extrapessoal, como você diz, né, Preta, num dos teus textos, não lembro onde, que tem que ter audácia de ter gestos extraordinários. Esse primeiro é o ordinário. O que é o extraordinário? O que é a minha experiência extrapessoal? A minha experiência como ser vivo. Como vivo, como corpo vivo, eu faço parte de um ecossistema, não só ambiental, mas também social, mental e tudo, né? E como elemento desse ecossistema, né? Como é que eu me sinto, como é que eu tenho acesso a essa minha vivência como vivo nesse ecossistema? Aí não é pela percepção, é pelos efeitos que o ambiente, né, que esse ecossistema ambiental social está produzindo no meu corpo. Tanto pode ser essa conversa concreta aqui já, como pode ser a presença desse tipo de humano que está ocupando o poder no país nesse momento, como pode ser a pandemia, pode ser um livro que eu li, uma canção que eu escutei, que aquilo atinge meu corpo. E quando atinge meu corpo, se produz um estado no meu corpo, né? E esse estado, embora ele não tenha palavras, nem imagens, nem sons, nem nada, nem gestos, mas ele é super real. Ninguém de nós vai dizer que não está vivendo um estado no seu corpo como consequência do governo que a gente tem. Ninguém de nós não vai dizer que está vivendo um estado no nosso corpo como consequência da pandemia. Ninguém de nós vai dizer que não está vivendo um estado no nosso corpo com essas coisas que você acabou de escrever, né, Preta? Como está ficando claro do Brasil, parece que o Brasil nunca teve um retrato do Brasil, né? O quanto a população precarizada é uma grande maioria, né? E a que ponto se dá essa precarização? Isso para quem não está na precarização, né? Ninguém vai me dizer que não faz efeito nenhum no corpo o grau de força que o movimento negro adquiriu nesses últimos anos no país, né? Para dar uns exemplos. Então, é um estado que tem sua especificidade, não é qualquer coisa, né? E esse estado fica ali, não tem palavra, não tem imagem, mas está ali. E ele é como se eu tivesse sido fecundado por aquilo, né? Fecundado mesmo, para mim vem essa imagem, como se eu estivesse sendo habitada por um embrião de alguma coisa, um embrião de futuro, um embrião de mundo, mas que eu não sei nem... Assim, é como se tivesse transado ontem e juntou lá um óvulo com esperma. Começou um negocinho lá que você não tem ideia do que vai ser aquilo, mas que está ali, né? E aquilo está no nosso corpo. E aquilo começa a pressionar essa nossa outra experiência, né, pessoal. Porque todo aquele código que eu uso nessa minha experiência pessoal, de repente fica meio sufocante, porque aquilo lá não está conseguindo respirar naquela maneira de ser, naquele tipo de relação entre os corpos, naquele lugar que cada um ocupa, naquele tipo de vida cotidiana que a gente tem, né? Então, começa
aquilo começa a balançar. E são esses momentos de que a gente se sente frágil, desestabilizado. E você, Preta, você insiste muito na fragilidade. Eu acho que isso é um ponto muito importante de tudo que você faz, né? Como uma fragilidade importante, né? Então, nesse momento que eu estou frágil, né? Porque tudo que me estrutura ali está tudo desestabilizado, minha autoimagem, a imagem do mundo, estou desestabilizado. Nesse momento, essa fragilidade ela é a nossa pérola negra, porque é a fragilidade, ela é como uma espécie de um sinal de alarme que a vida aciona para dizer desse jeito não está dando, vai ter que mudar, vai ter que ser criada alguma coisa para que a vida recobre equilíbrio. E nessa hora, quem vai se pôr em ação é o nosso desejo. O desejo é que vai agir, ou ele vai agir fazendo, como você falou, né, Preta, com uma audácia de fazer coisas extraordinárias que vão significar a criação de algo que vai dar um corpo, uma expressão para aquele germezinho, para aquele embrião de futuro, e ele vai poder germinar e vai poder nascer. E na hora que ele nasce, na hora que ele aparece, que pode ser uma canção, que pode ser um texto, que pode ser um outro tipo de sexualidade, que pode ser, enfim, na hora que aquilo aparece, aquilo por si só já transforma o mapa, né, de como as coisas estavam organizadas socialmente, ali individualmente. Aquilo tem um poder de transformação. Só que, assim, o que acontece? Eu não vou me estender mais, né, vou só dizer isso. O que acontece? Cada tipo de sociedade, essas duas experiências, a pessoal e a extrapessoal, funcionam de maneira de tem um lugar distinto, né? Porque o que acontece? O que eu acabei de descrever é, na melhor das hipóteses, o desejo vai responder esse alarme vital, quando a gente está frágil, estando à altura desse germe de futuro que já está no teu corpo te azucrinando ali. Já tá se mexendo. Você vai ter que fazer alguma coisa com aquilo, né? Até conseguir criar algo, né? Sempre num campo de relações, né? Que isso se cria. Bom, mas também o desejo pode responder de outra maneira. Se eu tiver só baseada na minha experiência pessoal, e se essa outra experiência como vivo, onde tudo que está no ambiente está presente no meu corpo, então todo esse campo coletivo, humano, ambiental, tal, está presente no meu corpo, né? Se eu estiver blindada disso, na hora que eu me fragilizo, como é que eu acho que o mundo está acabando ou que eu tô quem está se desagregando sou eu, porque a única coisa que eu tenho para me situar, a única bússola que eu tenho é o sistema de valores no qual eu estou estruturado. Então eu fico naquele desespero. Então como que o desejo vai responder? Primeiro que eu vou achar que então tem uma ameaça de fim de mundo, uma ameaça de desagregação, que então estou ali diante daquele grande perigo, então o desejo vai ter que dar uma rapidinha. O desejo vai ter que responder super apressadamente para recobrar equilíbrio, mas ele vai recobrar um falso equilíbrio. Como é que eu vou recobrar um equilíbrio se eu não tenho nem escuta para nada daquilo que já está no meu corpo, né? Da vivência nesse sentido, dessa vivência extrapessoal, de tudo que já está, que me fecunda, que está me habitando, né? Como é que eu vou responder? Eu vou responder reacomodando o que eu já tenho. Eu vou responder através do consumo, por exemplo, né? Eu vou consumir coisas que façam uma autoimagem, assim, que eu sinto que, ai, agora deu, né? Deu uma arrumada no pedaço, né? Então, o que acontece quando eu ajo assim? O que acontece é que aquilo que era esse germe que estava para poder nascer, essa germinação é interrompida. Com o meu próprio desejo, eu impeço esse futuro que já me habita de acontecer. E eu insisto em repetir as formas do presente. Agora, o que isso daí tem a ver com esse sistema econômico? É que essa potência de criação, que é próprio da vida, e que o desejo é agir com a bússola da vida para poder criar o que tem que criar para ela sair do sufoco, né? Essa potência ela é desviada desse caminho, desse destino, e ela vai ser usada para o quê? Para criar cenários para acumulação de capital, não só econômico, mas também político, também narcísico, e também para alimentar a voracidade de consumo. Então, assim, é um regime, quando eu estou dissociado dessa outra vivência, é na base dessa dissociação que a minha vida, a vida que está no meu corpo, e através das ações do meu próprio desejo, eu deixo ela ser cafetinada
a serviço de um fim contrário àquilo que a vida precisa, né? Então, voltando com não basta ser antirracista, porque assim, nessa experiência extrapessoal, o outro não é como na experiência pessoal, uma coisa que está fora de mim, que eu posso ser politicamente corretíssimo e respeitar, eu projeto sobre esse corpo tudo que já está na minha cabeça, dentro dessa vasta hierarquia, que eu posso dizer que seja injusta, que não devia ter, é o mínimo que eu poderia, tá? Só que não basta por quê? Porque nessa outra experiência, o outro não é alguma coisa que está fora de mim. O outro é alguma coisa que produz efeitos no meu corpo. É alguma coisa que põe em xeque aquilo que eu sou, que me obriga a um trabalho, a um processo de transformação. Então, para mim, ser antirracista não é só ter ações corretas e afirmativas contra o racismo. É como é que eu desmancho em mim a blindagem que está em mim, a essa minha vivência como vivo, a essa presença viva do outro no meu corpo, de maneira que a minha ação vai ser uma ação onde eu própria me transformo nisso. E não só estou contribuindo para a transformação dessa desigualdade, não. Eu estou me transformando o personagem que eu ocupo nesse cenário de desigualdade, e ao transformar o meu personagem, eu estou arrastando comigo o próprio cenário. É como uma peça de teatro. Se eu estou assim, há 500 anos performando o mesmo personagem de, digamos, mulher numa cena machista. E um belo dia eu chego lá e aquele personagem começa a sentir que está me sufocando, que não tem nada a ver, que eu não caibo nesse personagem do suposto gênero mulher, e começo a transformar essa minha performance, começo a me tornar outra. Se eu chego na pecinha de teatro à noite, com meu outro parceiro na pecinha de teatro, que é o homem, com outro personagem, é a cena que se desmancha, não tem como continuar. Isso vale para o racismo também. Então, esse trabalho de poder dissolver essa blindagem na minha própria experiência, a minha experiência como vivo, e, portanto, a presença viva do outro no meu corpo, e conquistar essa audácia, como você tanto insiste, do desejo em criar alguma coisa extraordinária, fora do meu código ordinário, para que isso que já habita meu corpo tenha seu lugar, não adianta, porque nada vai sair do lugar. Eu posso até ser ultra politicamente correta e ativamente antirracista, mas o racismo não vai estar se dissolvendo. Eu estou falando do ponto de vista meu de branco, porque quem sou eu para usar... Que é importante, né? Como eu sempre falo, o racismo não é um problema de quem é preto, né? O racismo é um problema de quem não é preto. Exato. E aí é importante ter esse entendimento. Exatamente. Eu acho que é um problema de quem é preto também, num outro sentido, embora eu concorde com você. Primeiro, porque ele que sofre essa merda no seu corpo, né? É uma absurda, é a maior violência que existe. Mas também porque quando, por exemplo, na tua atuação, preto, que eu vejo em todas as tuas atuações, o que eu vejo de super poderoso mesmo e que mobiliza para valer, que tem essa força, é porque você não está só reivindicando a igualdade, você não está só vou me colocar no lugar da oprimida contra a opressão, que isso é um mínimo. Você também está se deslocando do lugar que te foi dado. Você saiu dessa blindagem. Você consegue dar conta, se sustentar nessa fragilidade, expor e poder criar coletivamente alguma coisa a partir daí, compartilhando isso, né? Então, você está nessa batalha que eu chamo de resistência micropolítica, que é diferente da resistência macro contra a desigualdade. Então, é isso que está no meu corpo, que eu também tenho que desmanchar essa blindagem, né? Eu também tenho que poder, não só... Porque uma coisa, né, Preta, não sei se você vai concordar comigo, é ocupar o lugar de fala que foi silenciada, em quem está na posição de oprimido, nessa hierarquia sinistra alucinada pelos brancos europeus, né? E pelo capitalismo que vai junto, né? Com a escravidão e com a Inquisição, né? Uma coisa é eu bater firme, eu vou tirar esse lugar de fala de silêncio, eu vou falar desse lugar de fala.
Outra coisa que acho que você faz, e muitos estão fazendo, e eu acho que isso tem um poder irreversível, nunca acreditei tanto na irreversibilidade do que está acontecendo, por mais que vai demorar, é que você não fala só ocupando um lugar de fala, você já fala a partir de um outro lugar que você está criando, num campo de relações aí coletivos, né? E isso não tem volta, isso não tem volta. Não tem volta, porque a gente está desmanchando a presença dessa hierarquia em cada um de nós. Porque ela está presente em cada um de nós. Claro, produzindo traumas distintos. Por isso que eu digo, eu não vou me meter a dizer como esse trauma no corpo negro, que seria uma pretensão e uma idiotice, porque não é a minha experiência. Mas eu posso tentar fazer o possível para dizer como que é isso no meu corpo e poder encontrar as reverberações de como é isso nesse outro corpo e como que a gente constrói isso junto. Não sei se faz sentido para você, mas acho que você é alguém que faz só ocupar o lugar de fala. Você produz, você cria uma fala de outro lugar. Então, esse lugar está sendo criado, esse outro lugar. Que não é simplesmente eu falo do meu lugar de oprimido, ou eu falo do meu lugar de negro. Não, você já está criando uma outra coisa que essa hierarquia cai que nem um castelo de cartas na hora que você faz isso. Ela não se sustenta. Sim. É importante, né? A gente fala muito sobre essa questão da ancestralidade, do poder da fala também, né? Porque por muito tempo nos foi ensinado que a gente não podia falar e mesmo os que já sabiam que podia falar eram silenciados, né? Então, quando eu falo é sempre num lugar de fala de falar, né? Fica até no gerúndio, né? Fala, falar, falando. Mas é isso mesmo, saca? Para fazer com que outras pessoas pretas possam falar também, né? Porque fala é poder, né? Então, por muito tempo, eu lembro que lá no começo, na universidade, no curso de História, os professores falavam. Eu participava de vários simpósios, muitas das vezes não entendia absolutamente nada pelo fato de ter tido o ensino médio mega defasado em escola pública. E aí eu lembro que eu anotava muitas coisas e não conseguia entender, né? E aí hoje em dia eu faço caminho inverso de tudo isso. Então eu volto para o que as pessoas falam que é gíria, né? Mas como diz o nosso grande pensador contemporâneo Pedro Paulo, mais conhecido como Mano Brown do Racionais, não é gíria, é dialeto. Então eu utilizo das minhas falas da gíria, do jeito que a gente fala na rua, para quando eu vou falar também nas universidades e para as pessoas anotarem, se elas não entenderem, né? Elas anotam e pesquisam o que significa estar ligado, já o é nós com I, X no final. Então, para mostrar que é importante a população preta falar da forma que ela sabe falar, entendeu? Que a fala é comunicação e fala é poder. Eu concordo totalmente com você. Você sabe que para os índios Guarani, o termo que eles usam para dizer palavra vem junto com alma. O termo que eles usam para dizer alma vem junto com palavra. E para eles, todas as doenças é quando separa a palavra da alma, né? Então, assim, você falar como você fala, aliás, você citou o Mano Brown, eu acho ele maravilhoso. Bom, só queria deixar registrado. Mas o jeito que você fala, você sabe que eu me identifico com isso, porque eu também falo, assim, eu sou professora universitária de pós-graduação, né? Tem vários diplomas. Na França, minha filha, na França. Mas tem uma coisa que eu jamais suportei, é essa fala sem alma que se fala no mundo acadêmico. Claro que não é todo mundo, eu estou falando. Ela predomina. E essa fala é uma fala de mentirinha. É uma fala sem alma. E ainda quando a gente é brasileiro ou latino-americano, é pior ainda, porque uma coisa é o francês falar assim, ou o alemão falar assim, outra coisa é a gente imitar francês e alemão, né? No jeito de falar. E que também tem a ver com a fala da elite, né? Então, e é uma fala sem alma. É uma fala sem alma. Então, também nesse campo tem que conquistar uma outra fala. E o pior é que essa fala sem alma, você deve ter vivido essa experiência, como ela é mais ou menos classe média alta e elite, que são os professores universitários, e como eles falam essa fala, e na hierarquia, essa hierarquia nefasta, esta fala seria superior, todo mundo tende a calar porque acha que não sabe. Então, isso tem um poder nefasto, porque se isso fosse apenas um equívoco, bom, beleza, dane-se.
Não, isso tem um poder nefasto. Isso é tóxico, é tóxico. Então, ali também, assim, onde eu me identifico com você, no meu próprio fazer, ou quando eu escrevo, ou quando eu dou aula e tal, para mim é uma coisa absolutamente fundamental poder falar direito, sabe? Falar direito é falar com todas as palavras que estão na nossa memória, assim, impregnadas de alma. Porque senão, isso, ao invés de convocar no outro, vem junto, convocar uma reverberação, vamos junto avançar nisso? Não, provoca um sentimento de inferioridade, provoca uma espécie de repressão de poder estar se expressando. Então, assim, eu acho que esse é o ponto que você tocou muito importante, né? Eu me identifico nessas outros pedaços e naquilo que eu faço. Eu também, e não é uma coisa de eu vou falar assim, é assim que eu falo e ponto, né? Sim. E isso tudo está no nosso corpo, na memória do nosso corpo, uma memória ancestral gigantesca, né? Tá tudo ali, mas a gente tem que dissolver esse bloqueio para que isso venha, né? E eu acho que do jeito que está vindo não vai ter volta. Vai custar muito caro, já está custando, mas não tem volta, não. A população preta não volta mais. Retroceder não mais. Não mais. Retroceder não tem como nem dar mais, né? Então, mas mas os brancos também, né, Preta? Quem fica na mesma diante disso vai dançar, porque não tem mais. É assim, eu acho que a gente está vivendo assim como um equilibrista numa corda bamba entre um mundo que já não é mais e um mundo que está por vir. Quem quiser se agarrar no mundo que não é mais vai cair da corda, minha filha. Sim. A corda bamba vai cair da corda. E dane-se. O que tem se falado muito, né? É o novo normal, né? Tipo, em meio à crise sanitária, existem pessoas que ainda acreditam que a gente vai ter aquela vida que nós tínhamos antes de março, né? Tipo, não dá mais. Já aquilo foi um exemplo para mostrar o quanto estava ruim, né? Então, é de agora em diante. Eu queria primeiro só falar uma coisa, então, sobre isso mesmo, já ligando com o que a Preta estava falando, para depois entrar nessa história como fica, né? Mas o que a Preta estava falando, a pandemia mostrou que já era, né? Então tem esse negócio de novo normal. Isso aí é alucinação. Alucinação no pior sentido da palavra, porque alucinação pode ser bom também, né? Pode ser muito, assim, anunciador, né? Mas essa é uma má alucinação. Então, a pandemia também é uma resposta, quer dizer, não é que tem um Deus que fez essa resposta, é isso, mas essa base do tipo de subjetividade que dá consistência existencial para o capitalismo e para a racialização, né? Que é essa blindagem e esse abuso da vida para acumular capital, a vida, em vez do desejo agir na direção do que a vida está pedindo para criar uma outra forma de existir, etc., etc., de maneira que ela possa voltar a respirar, né? E é essa potência da vida que é desviada desse destino ético dela para ser usada, cafetinada a serviço da acumulação de capital. E só que a vida que é cafetinada é a vida dos corpos humanos, mas é a vida de toda a natureza, nós como parte da natureza, não só do elemento humano da natureza. A vida da natureza inteira é abusada e cafetinada para produzir capital, né? Então chegou um ponto que o planeta estava quase chegando no limite, né? Aí tem todo esse ecossistema que responde de alguma maneira com esse vírus. Tá, beleza. Aí parou a máquina, suspendeu tudo, tá? Aí acho que primeiro eu tenho uma observação para fazer que acho que acho que vocês vão concordar, que parou a máquina não é a mesma coisa para todo mundo, né? Porque ficar em casa é só de uma certa classe para cima que se fica em casa. Começa por aí, né? Porque a grande maioria da população, falar óbvio, tinha que escolher entre morrer de fome
ou correr o risco de morrer do vírus, né? E não tem saída. Entre certeza absoluta que vai morrer de fome e o risco grande de ser contaminado, eu prefiro pelo menos correr o risco, né? Nem sou eu que vou falar sobre isso, que não é a minha experiência. Mas para quem teve o privilégio de ficar no conforto de sua casa, o que acontece? Assim, aí, só lançar uma coisa rapidamente, depois a gente pode desenvolver esse focado. O que acontece para todo mundo? Parou a máquina, suspendeu aquela produtividade louca, suspendeu tudo aquilo que constituía um cotidiano. Parou. Tuft. Aí são muitas as possibilidades de como que a gente vive essa parada. Se eu estou completamente blindada, vou ver essa parada como um vazio. Aí vou ficar desesperada, vou ficar angustiada, vou achar que acabou o mundo, vou ficar alucinando que amanhã de manhã vai começar um novo normal, tá tudo certo, tudo bem. Deixa eu me acalmar, porque o novo normal já está chegando, todo mundo já está falando. Novo normal, né? Se eu não estiver blindada, totalmente blindada, a minha experiência como vivo, eu vou começar a escutar o meu corpo e vou me dar conta que aquela forma como eu estava vivendo, aquela produtividade infinita, aquele tempo enlouquecido, cronológico, não sei o quê, e tudo mais, né? E tudo mais, e o consumo, e etc., etc., eu vou me dar conta que a vida estava totalmente sufocada naquele modo de ser, que é um horror aquilo. E vou começar a escutar o que tudo isso está produzindo no meu corpo, o que está me levando a transformar, e aí vai indo, né? Então, eu estou pegando dois extremos, porque acho que ninguém está só num extremo ou no outro, mas é uma experiência muito distinta, acho que é bom frisar, essa experiência de quem está quieto em casa, protegido, comendo, tudo certinho, e que se confronta com essa parada, com essa suspensão no tempo e no espaço, e essa suspensão ou te leva a ficar mais blindado ainda, um novo normal chegou, beleza, está chegando, novo normal, está entrando pela janela já. Ou eu começo a me dar conta de que aquele modo como minha vida estava vivendo, como ela estava organizada, o modo de existência dela era totalmente absurdo e sufocante. E aí começa todo um processo onde eu também avanço para sair dessa minha blindagem e desenvolver essa escuta, esse saber da alma, esse saber da minha experiência como vivo, né? E aí é que vem começa a possibilidade ou aumenta e se desenvolve a possibilidade para quem já tem um pouco ou mais ou menos de poder passar a participar mais radicalmente, mais precisamente da construção coletiva de modos de existência que nos tirem desse modo sinistro que sufoca a vida a ponto dela estar ameaçando a própria continuidade do planeta, né? E é claro que nisso entra também você poder trabalhar muito mais o racismo. Tem muito mais tempo e espaço para escutar no teu próprio corpo onde que está esse racismo. O que o movimento está produzindo no teu corpo? Para que lugar isso te leva? O que não dá mais e que dá para reconstituir de si e do teu cotidiano, das tuas relações, já fecundado pela experiência disso que está acontecendo, né? Eu diria por aí, não sei, Preta, você que diria? Sim, bom, está sendo uma experiência totalmente nova para todo mundo, né? É algo que, sei lá, acho que foi a primeira vez que eu passei algo que eu não pude ligar para alguém e perguntar, como que resolve isso? Como que foi para você? Sendo que a pessoa também está passando por isso, né? Até as minhas amigas que moram fora, estava todo mundo passando pela mesma questão, né? E aí, quando eu vi o avanço do novo Covid-19 vindo aqui, né? Tipo, avançando aqui para o Brasil, eu já logo fiquei mega triste e tensa de pensar que, caracas, velho, tipo, nós estamos falando do Brasil, né? Olha o tamanho da França, olha o tamanho da Espanha, né? Nós estamos falando do Brasil, esse país gigantesco, onde a desigualdade social e racial é gigantesca, e é claro que vai estourar
a bomba para o lado mais forte, né? As pessoas têm que dizer que é o lado mais fraco, mas se a gente resiste a esse país, a tudo que aconteceu aqui, escravidão e tantas violência policial, ainda estamos aqui, então com certeza nós somos o lado mais forte da corda. E aí sabia que o lado mais forte da corda ia ser o mais afetado, né? Com essa questão do novo Covid-19. E aí eu fiquei nervosa de saber como que ia se dar isso, né? Tanto a questão da ansiedade e tudo mais. Lá com a página no Facebook, várias trabalhadoras domésticas me mandando mensagem falando que a patroa não queria dispensar elas. Algumas já sabiam que os patrões estavam infectados, né? E elas ficavam desesperadas, porque ou elas ficavam no isolamento social lidando com a fome, né? Porque a fome não espera, a fome é o agora, é o urgente, ou elas se arriscavam e oravam a Deus, a quem elas acreditavam, e iam trabalhar sabendo que os patrões estavam contaminados, né? Então, foi muito foda tudo isso. E fica mega evidente que, por exemplo, a primeira vítima do Covid-19 no Rio de Janeiro foi de uma trabalhadora doméstica, né, com 63 anos. E, com certeza, agora, nesse momento, já tem outra trabalhadora trabalhando na casa dessa empregadora que estava contaminada. E aí, trazendo para o campo do meu eu, para lidar com esse isolamento todo, foi mega desesperador, uma ansiedade gigantesca, porque era a primeira vez que era algo na minha vida que não tinha, tipo, um prazo, né? Então, tipo, não sabia quanto tempo ia demorar tudo isso. Eu moro no centro de São Paulo, daqui da minha janela, da janela da sala, eu vejo o movimento da 25 de março, da janela do quarto, eu vejo o movimento da Santa Efigênia. Então, 2 polos gigantescos de comércio, moro numa avenida mega movimentada, e aí eu lembro que no dia 15 de março ainda, eu não estava em isolamento, eu tinha alugado uma casa, tinha alugado um apartamento em frente à praia para fazer um lazer com a minha família e tal, lá em Santos. E aí eu lembro que nesse dia, nós chegamos na sexta, então acho que foi dia 13 de março, e aí já estavam a galera falando e tal, né? E aí eu e com a minha família, a gente ainda desacreditando, dando risada, estava na praia, todo mundo compartilhando do mesmo copo, abraçando, aquele jeito que é o velho jeito que todos nós éramos, né? De abraçar quem a gente não conhece, cumprimentar, encostar. E a gente estava fazendo tudo isso. Aí eu lembro que no dia 15 de março, estava todo mundo à noite, no domingo, a gente assistiu lá o Fantástico, e aí começou a falar as coisas que estavam acontecendo. Cova sendo aberta, a gente, nossa, que é isso, né? E aí eu volto para São Paulo no dia 16 de março, eu lembro que também no dia 16, era uma segunda-feira de manhã, uma seguidora, uma fã encontrou comigo, ela veio para me abraçar, e eu falei, não, a gente não pode se abraçar, vamos fazer a foto, mas sem se abraçar. Então já tinha esse medo todo. E aí foi passando uma semana, 2 semanas, e aí eu falei, e aí foi quando a minha agenda de show começou a cancelar, né? Esse ano eu tinha uma agenda grande, tanto do lançamento do livro quanto o meu disco, né, o meu show solo do Audácia. E aí meu produtor falando, olha, a agenda de Minas caiu, a agenda de São Paulo caiu, a agenda do Rio caiu. Eu falei, gente, como assim, né? E aí vai dando aquele desespero onde, tipo, eu sou uma profissional informal, né? Tipo, se eu canto, se eu faço minhas palestras, eu recebo. E aí começou a dar um desespero, assim, de cancelar as coisas todas, né? Mas aí eu lembrei que eu sou uma neta muito obediente e uma filha muito dedicada a escutar sempre as minhas griots, as mulheres mais velhas da minha família, né? Minha avó, minha mãe sempre falou, olha, pegou um cachê maior, guarda, economiza, não gasta tudo não, entendeu? Porque não sabe, pode acontecer alguma coisa aí e você precisar. E aí, graças aí às minhas ancestrais, né, minha avó e minha mãe, que eu sempre tive isso, então não passei perrengue, não estou passando perrengue por conta de ter me organizado antes. Mas uma outra coisa também que se deu muito foi, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Acho que várias pessoas compartilham desse mesmo sentimento, dessa mesma ansiedade, e aí com o isolamento social isso ficou mega agravante, assim, né? Tenho o privilégio de fazer terapia, e aí minha terapeuta me ajudou muito nesse sentido,
E aí eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida, né? A partir da internet, as pessoas que eu seguia. Então eu via que as pessoas que eu estava seguindo, não parecia que elas estavam na pandemia, elas conseguiam dar conta de tudo, cara. Ela conseguia dar conta do curso de pós-graduação que ela está fazendo, o curso de não sei lá de quê, conseguia estar com as leituras em dias do livro que ela quer ler, conseguia limpar a casa, cuidar dos filhos, sabe? Tipo, e ainda gravar vídeo. E eu falava, mano, o que está acontecendo, né? E aí foi nisso que, no começo da pandemia, eu escrevi um texto que viralizou na internet, falando que nós estamos em pandemia e não no concurso de produtividade. Porque me pareceu que as primeiras semanas todo mundo queria falar, não, eu tô bem, eu tô com dinheiro, eu tenho dinheiro, tá organizado, eu tô conseguindo malhar, eu tô conseguindo treinar, eu tô conseguindo estudar. E aí isso, eu comecei também a fazer coisas que eu via outras pessoas fazendo, né? Então é a tal da influência, né? Muitas das vezes até involuntária, você começa a fazer coisas que você nem imaginava fazer, mas ficou no seu subconsciente porque você viu a pessoa lá do Instagram fazendo. E aí isso eu vi que eu puxei o freio, saca? Eu falei, velho, eu tô contribuindo para que outras pessoas tenham ansiedade igual a mim. Só que a gente não tá de férias, nós não estamos de férias, nós estamos em pandemia. Mais de 70 mil mortes, mais de 70 mil vidas, mais de 70 mil histórias interrompidas, né? E aí foi quando eu puxei esse breque e comecei a respeitar mais o meu corpo e entender esse meu corpo no meio da pandemia, que nesse momento não sou mais trabalhadora doméstica, então estou tendo o privilégio de ficar em casa. E aí fui fazer coisas que eu não fazia há muito tempo, saca? Tipo, fui aprender coisas novas. Então, estou fazendo um tapete de crochê, de barbante, coisas que eu já queria ter voltado a fazer. Eu fazia quando era criança, mas aí por conta dessa rotina louca de tudo muito corrido, né? E fiquei repensando várias paradas que eu fazia e que eu não quero voltar a fazer mais, saca? Tipo, ter uma agenda lotada, gigantesca. Tenho por conta da questão financeira, né? Por mais que eu vejo que mulheres pretas, por mais que a gente consiga ter alguns valores aí alto em pequenos trabalhos específicos, nunca é suficiente pelo fato de que quem está ao nosso lado, né? A nossa família, meus pais ainda moram em casas casa de aluguel, então minhas irmãs também, eu também ainda não tenho minha casa própria, então é sempre essa corrida, né, de não só me manter, mas manter outras pessoas também que dependem de mim, né? Mas tentar frear um pouco mais essa questão da agenda, me ver mais, saca? Ficar mais tempo comigo. Nessa pandemia, eu tenho uma vitrola que está aqui do lado. Eu consegui ouvir mais discos que fazia tempo que eu não ouvia, porque eu falava, eu até pegar o disco, tirar e colocar. Olha a loucura, né? Quantos segundos você perde, né? Em tirar o disco do plástico e colocar e ligar na vitrola. Aí, muitas das vezes, o mais prático é o quê? Você lá na plataforma digital, no celular mesmo, colocar a música, né? Então, eu fiquei repensando em várias questões, tanto na alimentação, quanto de comida de plástico que eu comia. Eu chamo de comida de plástico porque não era uma comida natural, né? E aí, nesse momento de pandemia, eu me forcei mais a ter que cozinhar. É algo que eu gostava muito, mas por conta da correria, cozinhava só quando estava de folga. Então, fazer o meu próprio arroz, meu feijão, minha carne, as verduras e a feira. Então, são rotinas que mudaram bastante, assim, no momento de pandemia. E aí, falando não só agora do indivíduo quanto coletivo, é o que a Sueli falou, né? É um privilégio mesmo ficar de quarentena em casa, né? Isso não está acontecendo com a grande maioria da população, a população que sustenta esse país, né? Se o pão quente chega, se você consegue ter o pão francês aí quentinho na sua casa, é porque a periferia acordou muito antes, né? Para poder preparar aquele pão que chega na sua casa. Pão francês, né?
Oi? Um francês, né? Em Santos a gente chama de média. Né? A média, a gente chama de média, o pão francês. Daquele pãozinho quente, a periferia que teve que acordar cedo. E aí, com essa questão da pandemia, é óbvio que a desigualdade iam aflorar, né? E muita gente ainda insiste em bater na mesma tecla que estamos todos passando pelo mesmo momento igual, né? Como se fosse uma linha tênue onde todo mundo está passando de forma igual. Só que não tá, cara. Tipo, eu vejo o quanto que foi pesado e a gente conseguir fazer várias mudanças através do ativismo digital, né? E aí é uma cutucada que eu dou aí para algumas pessoas que não acreditam no ativismo digital, né? Só fala que tem que ser o ativismo que está na rua. Sim, Preta Rara está na rua, estava na rua também, mas também esteve na internet e a internet é importante, porque agora, no momento de pandemia, onde você não pode fazer as suas atuações na rua, é a internet que está resolvendo várias coisas, como, por exemplo, o auxílio emergencial, que seria de R$200, que o despresidente do Brasil queria, nós, ativistas aí digital e também os ativistas da rua e todo mundo que fez uma campanha gigantesca para pressionou que conseguiu mudar o valor de R$200 para R$600. Então, para ver a importância que tem o ativismo também, né? Seja ele na rua, seja ele na digital, um não anula a existência do outro, né? É de extrema importância. E aí, a gente conseguiu também frear essa questão aí do Enem, né? Que foi apenas suspenso, cancelado, ainda está nesse trâmite todo. Mas por quê? Existem pessoas que acreditam que todo mundo está passando pelo mesmo momento, da mesma forma. Mas como, cara? Como que uma pessoa vai conseguir estudar, sendo que existem pessoas, existem dois estudantes, né? Nessa pandemia toda, né? Dois tipos de estudantes. Aquele que é o que está em quarentena, privilegiado, que estudou em escola particular, que tem praticamente professor 24 horas online, né? Tem um lugar confortável para estudar, tem uma boa luz, tem uma boa internet, a cadeira é confortável. Ele não precisa, ele ou ela, né? Não precisa fazer sua própria refeição, sua refeição vai chegar no horário certo, não tem preocupação nenhuma. Contra o outro estudante de escola pública que não tem uma internet de boa velocidade, o computador está quebrado, muitas das vezes só tem um celular e o celular está com a mãe, que é trabalhadora doméstica, tem que esperar a mãe chegar em casa para poder fazer as suas lições e ainda tem que dividir um celular com 3 irmãos, né? E aí ele é responsável pela a sua própria alimentação, ele que cozinha, ele que toma conta dos seus irmãos, e ainda ele fazendo isolamento dentro de casa, a bala perdida consegue encontrar ele dentro de casa, né? A polícia invade a casa dele no meio da pandemia, no meio do isolamento, como aconteceu com o jovem, com o João Pedro, que teve a vida interrompida aos 14 anos, né? Então, a violência policial, o racismo e tantas outras atrocidades acontecem mesmo a gente dentro do isolamento, mesmo a gente dentro de casa, né? Então não tem como falar que o isolamento social está sendo igual para toda a sociedade brasileira, sendo que não está, né? Existem pessoas tendo que ir trabalhar mesmo com medo, né? Os entregadores das nossas comidas, os entregadores aí dos aplicativos, né? Que fez uma excelente manifestação para falar sobre o direito deles também. Então é isso, as pessoas estão tendo que trabalhar porque a fome não espera e muitas das vezes não tem nenhum obrigado, não tem nem uma gratificação por todo esse esforço, né? Por isso que é algo que eu venho falado bastante também no Instagram, de que as pessoas que pedem aí comida, nesses entregadores, dê algo a mais, saca? Tipo, não vai cair sua mão se você der. Não pelo aplicativo, aquela parte de gorjeta, mas, sei lá, 2, 5, 10 reais o que você puder. Converse com o seu porteiro, como que tá a vida dele, né? Que é uma pessoa que está aí te servindo, trabalhando com medo. As pessoas da faxina do seu prédio, como que está a vida delas, o que você pode fazer pela manutenção da vida dessas pessoas, né?
O que a população brasileira pode fazer pela manutenção da vida das pessoas pretas? De repente, tem alguém muito próximo e você nem saca, sabe? Que está passando uma dificuldade de, sei lá, não ter acesso à internet. De repente, você tem um celular bom que você não usa mais, você pode doar esse celular para alguém que está tentando estudar, tentando se inserir no mercado de trabalho. Então, é isso que eu venho fazendo aí, em meio à pandemia, tentando entender, segurar a ansiedade, porque a gente ainda não sabe quando tudo isso vai acabar, né? O cenário está bem triste aqui da janela da minha sala, da janela do meu quarto, porque parece que a pandemia já acabou, as pessoas já voltaram à rua, e isso não só pessoas que estão em trabalho, né? As pessoas que estão trabalhando nem saíram, né? Nem entraram na quarentena, mas as pessoas comprando, muita gente na rua, então isso é mega assustador também. Tem muita coisa aí, mas vamos pegar alguns pontos, né? Meio que também linkando com as coisas que a gente foi conversando. Primeiro, acho que quando a Preta falou de que existe uma resistência na internet, que não, tem que ser na rua, concreto, né? Acho que ela tem toda a razão. A gente tende a considerar que a internet é ruim porque não se está presente. Estar presente não é necessariamente só estar presente o corpo concreto ali. Estar presente é estar aberto aos efeitos daquele outro no teu corpo. E isso pode se dar na internet, né? Ou estar presente é, como a Preta estava descrevendo, ela no momento que ela resolveu, peraí, calma, deixa eu parar aqui, vamos ver o que dá para fazer, né? Quando ela expressa na internet, a partir da experiência que o corpo dela está vivendo disso tudo, e que ela consegue expressar isso com palavras alma, porque a vivência dela está nas palavras, aquilo tem poder de mobilização do outro, aquilo chega no outro corpo. Então, os corpos, essa relação entre os corpos não se dá só num plano assim concreto e visível, né? Tem um outro plano onde isso é muito forte, né? Bom, então, primeiro assim, isso aí, nesse uso da internet que você trouxe especificamente essa ideia de que você vai compondo uma autoimagem, vai recompondo o teu corpo, nessa, né, e vai fazendo circular essa imagem que você vai compondo via internet. Acho que aí também vale uma coisa que eu falei lá no começo, que vale assim, isso por si só não garante nada. Depende do que está te orientando nessa recomposição, né? Porque eu posso estar me recompondo só com um auto-marketing, assim, né? Vou estar me recompondo consumindo certos adereços que vão me fazer pertencer, ser reconhecido, né? Pertencer. Ou que vão me fazer, como eu falei no começo, pertencer ao campo onde eu já pertenço, meu campo onde eu atuo e tal, mas também poder pertencer até um patamar superior dessa famosa e sinistra e tóxica hierarquia alucinada, né? Mas eu também posso compor e recompor esse corpo. Eu acho que nisso a Preta tem isso muito forte, em tudo que ela faz. E ela inclui até a marca lá de moda, até isso, né? Eu vou recompondo meu corpo em função daquilo que eu estou precisando expressar em cada momento, respondendo a algo que já está no meu corpo e que está buscando essa expressão. E que aquele corpo, tal como eu expressava até ali, não dá conta do que está acontecendo. Então, o que eu vou recriar? Então, é um processo contínuo de recriação, né? E aí, se eu faço isso, assim como uma canção, ou assim como um texto, ou assim como uma obra de arte, se eu faço isso, se a alma que está pedindo expressão encontrou expressão naquela maneira que eu estou compondo meu corpo, aquilo tem poder de mobilização, tem, primeiro, possibilidade de reverberar em outros corpos que estão na mesma batalha, buscando estar nesse mesmo processo, criando expressões a partir desse processo que a gente compartilha, mas cada um à sua maneira, porque o processo é o mesmo, nós estamos vivendo, os efeitos disso nos corpos é o mesmo, mas como isso atinge cada corpo e como cada corpo
vai dar conta disso, e como, que palavrinha que sai, que gesto, que ato, que ação que sai, é totalmente singular, né? Então, ninguém é só uma coisa e outra, mas eu vou dizer, as respostas a isso, nesta recomposição do corpo, elas variam da mais ativa, que é essa que eu acabei de descrever, à mais reativa. Eu digo, né, são micropolíticas, né? Da mais ativa à mais reativa. Por que é político esse campo? É político porque se trata de um combate entre o meu desejo agir, por exemplo, no caso da composição da minha imagem, meu desejo agir para que a vida possa reencontrar seu equilíbrio, a vida dessa ecologia ambiental, social, a qual pertence, que está presente no meu corpo, os efeitos dela. Eu vou agir para participar dessa construção, né? Que seria uma micropolítica ativa, ou é um combate entre isso, ou, no outro extremo, eu vou agir para criar a ilusão de um novo normal, né? Ou seja, eu vou agir repetindo eternamente aquilo que foi naturalizado e normalizado e que deixa a vida totalmente sufocada. Eu vou agir contra a vida, não só a vida que está no meu corpo, mas a vida que está nos corpos todos desse ecossistema ao qual eu pertenço. Então, é um campo político porque é um campo de disputa entre vários graus que vão da máxima afirmação da vida a total massacre da vida, a impossibilidade de deixar de agir para que ela possa voltar a respirar, para que se possa recobrar um equilíbrio, que é um equilíbrio que, quando se recobra, isso a gente pode ver nos outros elementos que compõem a natureza, quando se recobra o equilíbrio ali, quando algum corpo se transforma, ele é todo o equilíbrio daquele ecossistema inteiro que volta, né? Outro dia, uma amiga minha que era até então dedicada ao mundo acadêmico, à vida acadêmica e à arte, se aposentou, foi morar no sítio e passou a participar, assim, a se entregar integralmente a um processo de agroecologia em torno do sítio dela, de restauração da Mata Atlântica, e ela descreve, por exemplo, que por um certo tipo de recomposição que pôde ser feita ali, apareceu um pássaro que parece uma garça, que é mais alto, que tem o penacho branco, eu esqueci o nome. Apareceram vários que caminhavam serenamente ali. Não só eles não tinham tido que fugir dali, eles voltaram, mas chamou muita atenção como eles caminhavam serenamente. Não estavam ansiosos, viu, Preta? Não estava assim, estavam caminhando serenamente. E ela ficou tomada daquele serenamente. Então, assim, é uma ação que ela e o marido e o filho estão fazendo full time lá, estão inteiramente dedicados a isso, que de repente volta uma espécie de pássaro que não tinha mais ali e caminha serenamente. Então, é uma ação que ela redunda na recuperação, na restauração de um equilíbrio de todo aquele ecossistema, né? Social, ambiental, mental e etc. Né? Então, é um campo de luta entre distintas posições, respostas do desejo à vida, quando ela toca o sinal de alarme, e que você tem que agir para participar da reconstituição de um equilíbrio. Né? A internet está sendo o caminho, sei lá, acho que um dos vetores principais aí no meio da pandemia, né? Gente que não gostava de internet foi obrigada a participar para tentar se inserir em meio à sociedade, né? Por conta do vírus e tudo mais, né? A internet também possibilitou encurtar a distância, né? Eu estou mais de 100 dias sem ver os meus avós, sem ver os meus pais, e aí, através do WhatsApp, a gente consegue se ver, falar, encurtar então, a distância. E do ativismo digital também foi importante, né? Várias questões aí a gente conseguiu através da internet, né? Conseguir dialogar, não perder o fio da meada, de discussões que já estavam em abertas, né? Então, quanto à internet também é fundamental também até pelo meu trabalho, né? Isso antes da pandemia. Através da internet que eu consegui chegar em São Paulo apresentando a minha música, né, de uma forma
na época totalmente equivocada. Então, vi alguns eventos de rap que tinha aqui em São Paulo, na época do Orkut ainda, de uma rede social que nem existe mais. Eu mandava mensagem falando, pô, deixa eu cantar aí no seu evento, eu pago minha passagem, eu pago minha alimentação, eu pago tudo para estar aí, né? E assim que eu consegui chegar em São Paulo, porque, para quem não sabe, São Paulo é um dos pontos principais do movimento hip hop, né? Então, pessoas do Brasil inteiro querem cantar em São Paulo, porque se a sua música chega em determinados lugares em São Paulo, ela chega para o Brasil também. Então, São Paulo meio que dita tendência musical na área do rap. Então, a internet foi fundamental para isso também. E com a página, meu trabalho lá no Eu Empregada Doméstica, através da internet que a gente consegue dialogar também com várias trabalhadoras domésticas, né? Elas têm acesso à questão dos direitos delas, quando passa também por alguma situação de relação não humanizadas, a gente conversa também através da internet. Então, a internet ela tem sido um papel fundamental assim, na construção e dando sequência a todo o meu trabalho, que é atuante na internet, mas também é atuante fora da internet, né? Em diversas questões. Por exemplo, no Eu Empregada Doméstica, não são todas as trabalhadoras que têm acesso à internet. Então, antes da pandemia, a gente já fazia um trabalho de base, de estar nos lugares. Fiz o Encontro das Domésticas no ano retrasado, lá em Cubatão, lá no litoral de São Paulo. Fiz na Bahia também, que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, né? Ainda a internet ainda não é acessível para todos os lares e todas as pessoas têm acesso, né? Então, por isso que é importante a gente fazer um trabalho na internet e fora da internet também. E com isso, nas redes sociais, eu utilizo, como eu falei do começo, através das minhas histórias, do meu corpo político. Então, posto foto de biquíni para gerar esse incômodo e a gente começar a falar sobre esse corpo gordo no mundo, esse corpo gordo transitando, e para falar sobre gordofobia e diversas questões. E a internet também não tem só o lado bom, né? Tem o lado mal também de pessoas que não sabem utilizar a ferramenta utilizar para coisas legais. Então, eu já sofri diversos ataques coletivos na internet, que existem grupos de haters que escolhem as pessoas que eles acham que está em evidência, assim, no dia ou na semana, para poder atacar. Então, eu lembro que eu sofri 2 ataques grandes. Foi um quando eu denunciei a marca de um jogador de futebol, era uma marca conhecida, de roupas, que estava fazendo praticamente uma propaganda do genocídio da juventude negra, né? Era um menino preto com a blusa da marca e uma menina branca com uma arma apontada na cabeça do menino negro. E aí eu tenho muito dessas de ver a imagem e fazer um texto a partir do que a imagem está dizendo para mim, né? E assim eu fiz, aí viralizou, e aí os fãs do jogador começou a falar que não era isso, que eu era mal amada, que eu era feia, que eu era gorda, baleia, todas essas questões. E teve um outro ataque que foi bem maior, que era esse daí, tipo, até hoje eu não entendi, né? O outro ainda tem entendimento porque é do jogador de futebol, e a galera vira como se fosse uma torcida, né? Agora, esse que eu vou contar, eu até hoje não entendi. Eu estava com um vestido de uma marca lá da Bahia, que o vestido tinha a frase escrito feio é o seu preconceito. Inclusive, tem até um quadro que me presentearam com essa foto que deu esse burburinho todo, tá até aqui, do lado aqui aqui na sala. Mostra! Deixa eu ver se eu consigo inverter. Espera aí. Espera aí, galera, vou ter que tirar aqui, ó. Dá para ver? Sim, sim. Era esse vestido que eu estava. Aí o artista fez essa obra para mim. Deixa eu voltar aqui. E aí a foto, ela era isso. Escrito feio é o seu preconceito. Deixa eu só colocar o celular. Pronto. E eu repeti o que estava escrito no vestido na legenda. Feio é o seu preconceito. Isso abriu uma lacuna gigantesca para as pessoas falarem assim: mas se eu não acho você bonita, eu sou racista? Mas eu não acho seu cabelo bonito. Mas você não é bonita, então eu sou preconceituosa?
tipo, abriu uma lacuna gigantesca na internet, e aí foi um dos maiores ataques de haters, porque eles têm grupo, né? Eles têm grupo de WhatsApp que eles combinam o ataque. Então, tipo, é mais de 1000 pessoas denunciando a sua conta para sua conta cair e vindo com comentários ofensivos. E aí eu falo que foi um dos maiores pelo número de gente que se envolveu em tudo isso e pelo fato de terem acesso à minha família, né? Então, eles descobriram o telefone da minha mãe, descobriram o telefone dos meus avós, e aí ligaram para minha mãe falando que ia me matar no show tal, e realmente eu ia fazer show nesse lugar. Então, foi um negócio gigantesco, assim, que a gente denunciou, mas ainda as políticas as políticas de enfrentamento para esse tipo de crime ainda é muito devagar, né? Ela funciona quando você é mega famoso, né? Quando você tem milhões de seguidores, aí as coisas são mais avançadas, são rápidas, né? Mas para quem é pequeno na internet, isso ainda é muito lento, para ver que existiam perfis reais, a maioria era fake, né? Mas existiam perfis reais que a gente denunciou e até hoje não deu em nada e tal. Então, a internet ainda é um campo das pessoas acharem que é uma terra sem lei, né? Onde elas podem destilar o ódio, o preconceito, a homofobia, a transfobia, tudo que é ruim, o racismo, elas podem jogar lá e que elas não vão ser afetadas, que não vão ser criminalizadas por fazer aquele tal ato que é um ato criminoso. Então, são os dois lados aí da internet. Você lembrou uma coisa super importante, né? Se costuma dizer que nós estamos vendo um regime fascista, e muita gente diz, não, fascismo é isso, né? Tem um elemento que é parecido com o fascismo, né? Que é o elemento da propaganda, através de falsas narrativas, né? De fake news. Sim. Você pegava no nazismo, no fascismo na Itália, era muito importante o tipo de narrativa falsa que o poder transmitia para a população, mas que isso gera uma identificação, porque se você está fragilizado e está blindado, para você se aliviar, você tem que encontrar a causa. Por que você está frágil, né? Aí você vai encontrar a causa ou em você mesmo, porque eu sou uma porcaria mesmo, porque eu sou feia, porque eu sou isso, aquilo, ou sou burra, ou sou um fraude. Ou você vai projetar a causa no outro, que é mais fácil. E essas narrativas fakes, elas criam uma espécie de massa de gente acreditando nessa falsa causa, né? Nessa causa que não é de verdade, que a causa do teu mal-estar está vindo daquele outro, então o ataque àquele outro te alivia, né? E isso dá consistência existencial para um regime desse se manter, né? E só que assim, imagina, isso era feito via rádio e uma narrativa para todo mundo, igual, assim, universal. Imagina o que é dispor não só de internet para chegar nas pessoas em tempo real, né? Isso que a gente sabe, chega em tempo real. Ainda por cima, com robôs que podem viralizar para burro essas narrativas falsas. Criar esse inimigo imaginário, né? E ficar todo mundo se aliviando através do ataque desse inimigo imaginário, achando que seu mal-estar, que sua fragilidade está vindo dele, né? E ainda por cima com os algoritmos que permitem definir mais precisamente os perfis, diferentes tipos de população para poder mandar mensagem que vai pegar aquela população. Você não dá para comparar. É de um refinamento incrível, mas aí acho que você tem toda a razão, Preto, porque também nesse campo tem que se refinar a resistência, nesse campo, porque ele também tem uma potência infinita de resistência, né? Sim. É isso. Nada, já que porque a internet não está na rua, então não é resistência. A gente fica grudado, né, no velho normal, né? O velho normal. E uma coisa não anula a outra, né? E fica grudado naquelas imagens de revolução, sendo que a revolução está processando de outra maneira, em outras esferas, com muita coisa. Somando forças, né? Somando forças. Muita força. Sim, porque imagina um ato lá, sei lá no Amapá, um ato de rua no Amapá, acontece reivindicando algo. A gente aqui do Sudeste não vai ficar sabendo. Agora, se tiver alguém que está no ato e repostar isso, escrever o que está acontecendo, o ato explicando, aí isso vai para o mundo, né?
Claro, porque, por exemplo, no fascismo nazismo, o governo tinha um monopólio absoluto da narrativa, né? E pela rádio. Então, agora é como eu descrevi, a gente sabe que é assim, mas agora não, a gente também pode ocupar completamente. Quando eu digo a gente, é muita gente de diferentes maneiras, com diferentes vivências, etc. Né? Mas isso também cria uma possibilidade de resistência incrível, a gente tem que se desgarrar das imagens de resistência que a gente herdou como seres de esquerda que nós somos, e assim seremos, e ao melhor que esses 500 anos produziram foram as diferentes esquerdas, da mais negra até a mais vermelha, enfim, mas não basta, porque essa resistência se opera nessas outras esferas e a gente dispõe hoje de outros instrumentos para operar nessas esferas. Eu acho que o movimento negro, não só brasileiro, e também muito do movimento LGBT tem operado nessa outra esfera, né? E por operar nessa outra esfera também é muito mais capaz de operar na internet, quando eu digo nessa esfera do próprio modo de existência, de realmente recriar completamente, se recriar outra narrativa, outro lugar, né? Aquilo que eu falava, não é só ocupar o lugar de fala, mas é falar já a partir da criação de um outro lugar, né? E isso, o uso da internet para espalhar isso, para convocar e para reverberar é gigantesco, né? Então, galera, eu lancei esse livro no ano passado, Eu, Empregada Doméstica, a Senzala Moderna, é o Quartinho da Empregada. E aí as pessoas podem adquirir aí no site no próprio site da editora Letramento, mas tem no Amazon, no site da Magazine Luiza. Então, só colocar Eu, Empregada Doméstica, ou então Livro da Preta Rara no Google, que já aparece, e aí dá para vocês comprarem. E aí o livro, ele traz a narrativa sempre em primeira pessoa, né? O livro foi resultado de vários relatos que recebi na página lá do Facebook, como eu sendo historiadora e aí sabendo também da importância da oralidade e saber da importância também de que as redes sociais têm prazos de validade, né? Já foi Orkut, MSN, não tem mais. Então, meu medo do Facebook deixar de existir e sumir os relatos fez com que realmente a gente colocasse os relatos no livro. E aí os relatos são relatos inéditos, que ainda não foi para a página do Facebook. E no Brasil são 6 milhões de trabalhadoras domésticas, né? Desses 6 milhões, 78,8% são de mulheres pretas, e é praticamente uma profissão hereditária para as mulheres pretas, né? E aí eu comprovo essa questão de ser hereditária, trazendo primeiramente a história da minha avó enquanto doméstica, a história da minha mãe, depois a minha história e aí os relatos de todo o Brasil aí enviados pela página. E eu tive a audácia, que é uma palavra que me acompanha muito e uma palavra que eu gosto muito, eu tive a audácia de convidar a Benedita da Silva para escrever a orelha do livro, né? A Benedita, que é a nossa atual deputada federal, e foi responsável, uma das responsáveis pela PEC das domésticas, né? Antes de 2015, o próprio Estado brasileiro não existiam leis específicas para garantir o direito das trabalhadoras domésticas, então a Benedita da Silva foi uma das responsáveis. Ela escreve a orelha e o prefácio e o manifesto, que a gente chama assim, é da Taína Aparecida Silva Santos, que é uma grande historiadora, mestranda aí da Unicamp, que pesquisa bastante sobre trabalho doméstico versus escravidão doméstica, e ela que escreveu esse prefácio, contrariando as estatísticas de que o serviço é hereditário para as mulheres pretas. Na vida dela não foi assim. A mãe dela foi doméstica, mas ela conseguiu quebrar aí esse círculo vicioso e a Taína não foi doméstica. E ela fala sobre isso no nosso prefácio. Então é isso. Muito obrigada aí pelo convite. Quero aproveitar também para mostrar meu livro, porque a segunda edição dele saiu no passado. Eu não tive tempo de fazer lançamento, coisa nenhuma, né? Poxa. Esferas da Insurreição, Notas para uma Vida Não Cafetinada, o prefácio do Paul Preciado, e ele vem junto com um imã de geladeira, assim, que se chama 10 lembretes para uma contínua descolonização do inconsciente, tá? É isso aí. Eu super agradeço a oportunidade de ter desenvolvido essa conversa aí com a Preta, agradeço ao Thiago e à Carol por ter organizado esse encontro, que me dá muita alegria necessária.